Tem gente que não começa te atacando, começa te medindo. Um comentário irônico, uma brincadeira que passa do ponto, uma pergunta feita para te constranger. E logo depois vem o silêncio, o olhar, a espera pela sua reação. É assim que o desrespeito entra. Pequeno, disfarçado, quase aceitável, e quando você deixa passar uma vez, ele volta maior na próxima. Neste vídeo, você vai aprender 7 atitudes estoicas para não entrar nesse jogo. Atitudes para manter postura, cortar excesso, não reagir no impulso e mostrar, sem precisar gritar, que existe limite, porque quem não se posiciona vira território aberto. A pessoa testa hoje, repete amanhã, e quando você percebe, aquilo já virou a forma como ela te trata. O estoicismo ensina isso com dureza. Você não manda na boca dos outros, mas manda na porta da sua mente. Você decide o que entra, o que fica e o que não merece espaço. E é exatamente isso que diferencia quem é maltratado de quem sabe se defender. Então, enquanto assiste, pare de pensar só nos outros e olhe para si. Onde você está aceitando demais? Onde está abaixando o tom para não criar conflito? Onde está confundindo paciência com permissão? Porque respeito não se implora depois, ele é protegido no primeiro sinal. Então, antes de começarmos, curta o vídeo e comente. Aqui o desrespeito não cresce. Porque muitas vezes o problema não é o que fizeram uma vez, é o que você continuou aceitando depois. Então, vamos começar. Atitude 1. Pare de se explicar para quem quer te ver cair. Quem te desrespeita raramente quer apenas falar, quer te ver tremer, quer medir em segundos quanto você se desorganiza por dentro quando alguém mexe com você por fora. Quer observar se você vai gaguejar uma explicação, se vai perder o controle, se vai correr para limpar sua imagem na frente dos outros, como quem pede licença para existir. Por isso, na maioria das vezes, o desrespeito não começa com uma ofensa. Começa com um teste, um comentário, uma pergunta sem noção, um tom de deboche disfarçado de brincadeira. É uma isca, e o que o outro mais quer é que você morda. É exatamente aí que a objetividade se torna devastadora. Porque ela rompe o roteiro antes que ele tome forma. Enquanto o outro espera descontrole, você entrega limite. Enquanto o outro espera justificativa, você entrega presença. E nada desarma mais uma provocação do que alguém que parou de sentir a necessidade de se defender o tempo todo. Pense em uma porta fechada. Ela não discute com quem tenta forçá-la, não faz escândalo, não tenta convencer ninguém de que está certa por permanecer fechada. Ela apenas continua no lugar, firme, e isso basta. Ser direto funciona assim. Você não grita para impor respeito, só deixa claro que não há passagem. Imagine a cena. Alguém faz um comentário ofensivo na sua frente, com outras pessoas por perto, esperando que você entre no jogo. Tente se justificar ou reaja no impulso. É nesse momento que muita gente se entrega. Começa a falar demais, tenta explicar contexto, intenção, histórico, como se precisasse provar alguma coisa. E sem perceber, entrega ao outro exatamente o que ele queria. Controle emocional da situação. Mas quando você responde com calma e diz apenas, não vou entrar nesse assunto, ou essa é a minha escolha, algo muda na hora. A frase é curta, mas o efeito é grande, porque ela encerra o acesso, não alimenta a provocação, não abre debate, não oferece palco. E quem esperava te ver vacilar, de repente fica sem espaço para continuar. O desrespeito funciona muito assim. Ele precisa de abertura, precisa da sua pressa em reagir, da sua necessidade de se explicar, da sua vontade de corrigir a imagem que o outro tentou distorcer. Quando você corta isso, a provocação perde força. É como fogo sem oxigênio. Ainda existe por um instante, mas não consegue crescer. Eu percebi isso em situações muito simples. Perguntas invasivas, comentários atravessados, opiniões dadas com aquele tom que não quer entender.
quer te colocar contra a parede. Durante muito tempo, minha reação era explicar. Eu detalhava demais, tentava ser compreendido, fazia de tudo para parecer coerente. E quanto mais eu falava, mais a conversa se arrastava, mais o outro se sentia no direito questionar minha vida. Até que comecei a mudar o padrão. Se alguém perguntava, por que você ainda está solteiro? Eu já não abria um relatório emocional, nem justificava cada fase que estava vivendo. Eu só respondia assim, porque é o que faz sentido para mim agora. E parava ali. No começo, esse silêncio depois da resposta parecia estranho, mas logo ficou claro que ele não era um vazio, era um limite. A objetividade faz isso, ela tira do outro a sensação de que pode invadir e ainda receber explicações como recompensa. Ela mostra que você não está disponível para transformar sua vida em tribunal toda vez que alguém decide opinar sobre ela. E existe algo ainda mais forte por trás disso. Ser objetivo comunica valor. Quem fala demais para ser aceito passa a impressão de que precisa da aprovação alheia para sustentar as próprias escolhas. Quem diz o essencial mostra outra coisa. Mostra que já resolveu dentro de si o que o outro ainda está tentando questionar de fora. Isso não significa ser frio, seco ou arrogante. Significa apenas não desperdiçar energia onde não existe respeito. Você pode ser educado e firme ao mesmo tempo. Pode responder com calma e, ainda assim, deixar claro que certos assuntos não estão abertos para invasão. O tom continua limpo, mas a fronteira continua visível. Muita gente confunde objetividade com grosseria, porque se acostumou a ver firmeza como agressão. Mas não é a mesma coisa. A grosseria perde o controle, a objetividade mostra controle. A grosseria quer ferir, a objetividade quer encerrar. E essa diferença é o que faz uma aumentar o conflito, enquanto a outra o dissolve. Platão resumiu isso de forma simples. O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo porque tem de dizer algo. Quando você entende isso, para de tratar cada provocação como se exigisse resposta completa e, com o tempo, essa postura deixa de ser esforço e vira identidade. As pessoas percebem que você não entra em qualquer discussão, não se justifica por qualquer escolha, não se desorganiza para satisfazer curiosidade alheia, e isso muda a forma como te tratam. Porque onde não existe brecha, o desrespeito encontra menos espaço para crescer. Ser direto é mais do que falar pouco. É saber que a sua paz vale mais do que vencer certas conversas. É responder sem se derramar. É se posicionar sem se entregar. E toda vez que você faz isso, reafirma uma coisa silenciosa, mas poderosa. Eu não preciso me explicar para existir. Atitude 2. Sua atenção é território. Pare de distribuir como esmola. Existe uma verdade que ninguém te conta cedo o suficiente. Quem invade seu espaço não está só testando sua reação. Está testando sua disponibilidade. Ele quer saber se você ouve, se você responde, se você para o que estava fazendo para ceder atenção. Quer medir quanto da sua mente está livre para ser ocupada por ele. E é aí que mora o erro silencioso da maioria. Viver com a mente aberta para qualquer coisa entrar, qualquer comentário, qualquer opinião, qualquer provocação. Como uma lente desfocada capta tudo e, ao mesmo tempo, não mostra nada com nitidez. Quando tudo importa, nada tem o seu lugar. E sem prioridade é o desrespeito que ocupa o vazio. Eu entendi isso num domingo qualquer. Daqueles raros em que a casa está cheia, a comida na mesa, a conversa leve, as risadas atravessando a sala. Um daqueles momentos que a vida não repete com frequência, e eu estava lá. Mas não estava. Estava com o celular na mão, respondendo mensagem que não era urgente, olhando notificação que não significava nada, pulando de distração em distração, como quem foge de algo sem saber do que. Em algum momento, alguém falou comigo, e eu nem ouvi direito. Tive que pedir para repetir.
Respondi no automático, sem presença, e voltei para a tela. Foi aí que a ficha caiu. Eu estava fisicamente ali, mas completamente ausente. E o pior, ninguém me forçou a isso. Eu mesmo escolhi me retirar do momento, sem perceber que estava fazendo isso. Foi quando entendi. Disponibilidade dispersa não é generosidade, é erosão. Você se distribui em pedacinhos para tudo e para todos, e no fim sobra pouco até para você mesmo. A partir dali, comecei a fazer algo simples. Em momentos importantes, o celular saía da mesa, saía do bolso, saía de vista, sem só dar uma olhada, sem deixar de canto, sem desculpa. Eu me retirava da distração inteira, e o efeito veio rápido. As conversas ficaram mais profundas, os momentos mais vivos. Mas o que mudou de verdade não foi o ambiente, fui eu. Porque presença não é estar no lugar, é estar inteiro nele. E quando você passa a viver assim, algo muito importante acontece. Você deixa de ser acessível para tudo. Isso, sozinho, já corta uma fatia enorme do desrespeito da sua vida, porque o desrespeito precisa de espaço para se instalar, precisa de atenção para ganhar peso, precisa da sua mente disponível para te afetar. Quando sua atenção está direcionada, ele não encontra onde se fixar, bate na superfície e escorre. Tem uma verdade simples por trás disso. Dizer não para o que não importa é uma das formas mais altas de respeito próprio. Não para distrações que roubam seu tempo. Não para conversas vazias que te drenam. Não para pessoas que só aparecem quando precisam de algo e desaparecem quando você precisa. Cada não sustentado fortalece em silêncio um sim inteiro para o que constrói você de verdade. Sua paz, suas relações reais, seu crescimento, seu tempo. Como disse Marco Aurélio, perdemos tempo nos preocupando com muitas coisas, quando só poucas realmente importam. O problema nunca foi falta de tempo, sempre foi falta de clareza sobre o que merece esse tempo. E quando você ganha essa clareza, deixa de ser a pessoa que reage a tudo, vira a pessoa que escolhe onde colocar energia, e essa escolha, sozinha, muda como o mundo te trata. Você deixa de ser visto como sempre disponível e passa a ser percebido como alguém difícil de alcançar, não por orgulho, por valor. As pessoas começam a medir o que dizem na sua frente. Pensam duas vezes antes de cruzar uma linha, tratam seu tempo com mais cuidado, porque sentem, mesmo sem você anunciar, que ele tem peso. Quem vive com prioridade não precisa exigir respeito. A própria postura impõe. Então guarda isso. O que você prioriza, cresce. E o que você tolera sem perceber também. Se você dá espaço para distração, ela domina. Se dá espaço para provocação, ela se repete. Mas se dá espaço para o que realmente importa, sua vida se reorganiza sozinha. E aqui vai o desafio. Nos próximos dias, observa o que ocupa sua mente sem ter direito a esse lugar. Corta, reduz, não sente culpa por se afastar. E no espaço que abrir, coloca conscientemente o que você quer ver crescer. Porque no fim, não é o mundo que define o seu valor, é onde você decide colocar a sua atenção. Atitude 3. Sua calma é a arma que eles não sabem combater. Dirigir em alta velocidade exige reflexo, mas dirigir com controle exige algo muito mais raro. Calma, porque quando alguém te fecha no trânsito, o impulso é um só: buzinar, revidar, devolver na mesma moeda. Só que quem realmente domina o volante entende uma verdade que poucos aprendem a tempo. Reagir no impulso pode aliviar por 2 segundos, mas estraga o resto do caminho. Nas relações, é exatamente igual. Existem pessoas que parecem entrar na sua frente de propósito, não para chegar mais rápido, para ver o que acontece com você quando elas fazem isso, para medir até onde vai sua paciência, em quanto tempo seu rosto muda, qual é o tamanho da sua explosão. Eu vivi isso de forma muito clara dentro da minha própria família.
Tinha um parente que sempre que a conversa descia um degrau a mais, soltava comentários cirúrgicos, feitos sob medida para me atingir bem onde doía. Não era grito, não era xingamento, era pior. Era aquele tipo de frase que vem embrulhada num sorriso leve, mas carregada de veneno. Você ainda acha que isso vai dar certo? Você sempre complica as coisas, né? E depois da frase, o silêncio. E junto com o silêncio, o olhar. Aquele olhar que não quer resposta, quer reação. Durante muito tempo, eu fazia exatamente o que ele esperava. Respondia na hora, tentava me explicar. Defendia minha decisão como se precisasse de aprovação para vivê-la. E sem perceber, eu entrava no jogo dele e perdia todas as vezes. A conversa subia de tom, o clima pesava e no fim a sensação era sempre a mesma: desgaste. Como se eu tivesse gastado toda a minha energia provando algo que nem precisava ser dito. Até que, num desses dias, algo mudou. O comentário veio do mesmo jeito. A provocação estava ali, esperando-o de sempre. Mas dessa vez, eu não respondi na velocidade dele. Parei, respirei e observei. E quando falei, foi diferente. Sem pressa, sem peso. Apenas, pode ser. Só isso. Sem defesa, sem explicação, sem confronto. O efeito foi imediato. A pessoa ficou sem reação, tentou puxar outro assunto, riu de um jeito desconfortável, daquele riso de quem percebe que o golpe não acertou. E ali ficou claro algo que muda tudo. Quem te provoca não está preparado para a sua calma, está preparado para a sua reação. A tranquilidade quebra a expectativa. Quando você reage no impulso, entra no ritmo do outro. Quando desacelera, impõe o seu. E isso muda a dinâmica inteira, porque a provocação é uma faísca. Ela precisa de pressa, de emoção, de intensidade para virar incêndio. Quando encontra alguém que não acelera junto, que não se explica, que não tenta vencer a discussão, ela morre ali. Não porque você venceu, porque você se recusou a jogar. Muita gente confunde força com velocidade de resposta. Acha que é ter argumento na ponta da língua, rebater, ganhar no discurso. Mas isso, na maioria das vezes, é só reatividade bem disfarçada. A verdadeira força está em escolher quando responder. E, principalmente, quando não responder. Tudo se resume a uma pergunta. Essa pessoa quer entender ou quer me desestabilizar? Quando você aprende a ler isso, algo muda dentro de você. Você para de tratar toda provocação como problema a resolver. Passa a tratar como ruído que pode ser ignorado com consciência. E aqui está o ponto. Tranquilidade não é ausência de reação. É controle sobre a reação. Você continua presente. Continua percebendo. Continua firme, mas não se entrega ao impulso. Isso destrói por dentro quem tenta te provocar, porque essas pessoas dependem da sua reação para sustentar o que são. Sem ela, o jogo perde sentido. Com o tempo, vira padrão. Todos percebem que você não se altera com facilidade, que não entra em qualquer discussão, que não devolve toda provocação. O ambiente muda. O tom muda, a forma como falam com você muda, os limites ficam visíveis sem que você precise anunciá-los. Então guarda isso, nem toda provocação merece resposta. Às vezes a resposta mais forte é o tempo que você leva antes de falar, ou a decisão de não falar nada. Como disse Aristóteles, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Isso não é fácil. Essa é a diferença entre reagir e responder. Um é impulso, o outro é escolha. E quem escolhe não se perde. Atitude 4. Quando você se cala, o outro fica sozinho com o que disse. Nem todo confronto começa com palavras.
Alguns começam com expectativa. É como quando alguém lança algo no ar e fica te olhando, esperando você pegar. Uma indireta, uma provocação, e logo depois, aquela pausa curta, quase imperceptível, em que o outro fica ali, parado, esperando você completar o movimento. O erro da maioria é automático: pegar, responder, explicar, reagir, devolver e, sem perceber, aceitar um jogo que nem foi você quem começou. Eu vivi isso de forma muito clara, numa situação muito simples. Estava conversando com alguém próximo, num momento tranquilo. Até que a conversa virou. Veio uma frase carregada de julgamento, dessas que não são gritadas, são colocadas com precisão, como quem encaixa uma faca devagar. Você sempre faz isso, né? Não era pergunta. Era provocação disfarçada de pergunta. E como quase sempre acontece, depois da frase, veio o silêncio. Mas não um silêncio qualquer. Um silêncio que cobra, que pressiona, que puxa você para dentro da reação. Durante muito tempo, eu preenchia esse espaço, me explicava. Tentava provar o contrário. Defendia minha posição como se minha verdade dependesse da concordância do outro. Mas naquele momento fiz algo diferente. Não respondi. Não porque me faltavam palavras, porque entendi que qualquer palavra ali só ia alimentar o que ele queria ver acontecer. Então fiquei em silêncio. Segurei o olhar. Não desviei. E algo curioso aconteceu. A pessoa começou a se mexer no próprio desconforto. Tentou reformular a frase. Suavizou o tom. Voltou atrás. Se explicou sem que eu tivesse pedido explicação. Como quem percebe, em tempo real, que não encontrou do outro lado o que veio buscar. Ali ficou claro algo que reorganiza completamente a forma como você se posiciona na vida. O silêncio não encerra só a conversa. Ele devolve o peso para quem começou. Porque quando você responde, você divide o impacto. Quando você se cala com consciência, o outro fica sozinho com o que disse. E poucas coisas expõem mais alguém do que ouvir, no silêncio, o eco da própria provocação. No estoicismo, o silêncio não é ausência de reação. É escolha de não reagir no nível errado. Como ensinou Epicteto, quem é invencível é aquele que não pode ser perturbado por nada além de sua escolha racional. Isso significa que nem tudo que tenta te atingir merece resposta, nem tudo que te provoca merece continuidade. Porque existe uma diferença muito grande entre não saber responder e escolher não responder. A maioria das pessoas vive tentando preencher o silêncio, tentam controlar o que o outro pensa sobre ela. Mas quem entende o silêncio usa ele de outra forma, usa para observar, usa para não reforçar o erro do outro, usa para não se comprometer com um jogo que não faz sentido e, principalmente, usa para não se perder. Existe uma frase atribuída a Rumi que diz: "O silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é tradução." O silêncio revela aquilo que as palavras tentam esconder, revela intenção, revela desconforto, revela limite e, acima de tudo, revela presença. Porque ficar em silêncio diante de uma provocação não é se omitir. É não colaborar com aquilo que não merece continuidade. É você dizer sem dizer: "Isso não me move. Isso não me define. E eu não vou sustentar isso com a minha energia." E poucas coisas são mais desconcertantes do que alguém que não reage como esperado. Quando fica claro que você não precisa entrar em qualquer dinâmica para provar seu valor, o respeito ao seu redor começa a se reorganizar. Então, guarda isso. O silêncio não é vazio, é posição. E na próxima vez que alguém tentar te puxar para uma reação, experimenta não completar o movimento, permanece. Porque quem domina o silêncio não precisa vencer discussões. Já saiu delas antes mesmo de começar. E escreve aqui nos comentários como um compromisso com você mesmo: "Eu não entro em qualquer jogo." Atitude 5.
Sua dependência é o combustível do desrespeito alheio. Quando você depende, você tolera mais do que deveria. É uma verdade simples, mas ela muda completamente a forma como o mundo te trata. Eu percebi isso com clareza brutal no ambiente de trabalho. Teve uma época em que eu estava num lugar onde nada era explicitamente ofensivo, mas tudo, no detalhe, gritava falta de consideração. Em reuniões, eu falava, dava uma ideia, explicava um ponto, e o assunto simplesmente passava. Ninguém reagia, ninguém comentava. Era como se eu não estivesse ali. Minutos depois, outra pessoa dizia praticamente a mesma coisa. E aí vinham os acenos de cabeça, os faz sentido, os elogios. E o pior não era o que os outros faziam, era o que eu fazia depois. Eu me esforçava mais, explicava melhor, falava mais alto, tentava ser mais claro, mais útil, mais visível, como se ainda precisasse provar que merecia estar naquela mesa. É aqui que muita gente se perde. Porque quando você depende de um ambiente, de uma relação, de uma validação, você começa a aceitar coisas que, em outra circunstância, jamais aceitaria. Você tolera pequenas faltas de respeito, você se ajusta demais, você compensa o comportamento ruim do outro com mais esforço seu. E as pessoas sentem isso, nem sempre de forma consciente, mas sentem. Sentem quando você precisa ficar. Sentem quando você precisa agradar. Sentem quando sair não é uma opção para você. E no momento em que isso fica claro, o respeito começa a evaporar. A virada, para mim, não veio de confronto. Veio de movimento. Eu não fiz discurso. Não chamei ninguém para conversar. Não tentei impor respeito na força. Eu simplesmente comecei a construir independência. Passei a desenvolver possibilidades fora dali. Investi em habilidades que não dependiam daquele lugar. Criei alternativas que me devolviam o direito de escolher. E algo curioso aconteceu antes de qualquer resultado externo aparecer. Meu comportamento mudou primeiro. Parei de me explicar tanto. Parei de tentar ser ouvido a qualquer custo. Parei de carregar aquela urgência silenciosa de ser reconhecido, e o ambiente respondeu na sequência. As interrupções diminuíram. Os colegas começaram a ouvir mais. Meu peso dentro da equipe aumentou, não porque alguém decidiu me respeitar do nada, mas porque ficou visível no ar que eu não estava preso ali. E isso muda tudo. Autossuficiência não é dizer, eu não preciso de ninguém. É mostrar com a sua postura que você não depende de ninguém para se sustentar por dentro. É saber que se algo não te serve, você pode seguir. Se alguém não te respeita, você não precisa ficar. Se um ambiente te diminui, você não precisa se encolher para caber nele. Quando você carrega isso dentro de si, para de aceitar migalhas. Não implora atenção. Não negocia dignidade. Não se ajusta para evitar perder espaço. Você escolhe. E quem escolhe não se submete. Essa é a parte que desmonta quem tenta te desrespeitar. Porque essas pessoas contam com a sua dependência. Contam com o seu medo de perder. Contam com a sua necessidade de aprovação. Contam com você se esforçando para agradar o tempo todo. Quando isso desaparece, elas perdem o ponto de apoio. E sem apoio, não existe pressão que se sustente. Autossuficiência, no fim, não é isolamento. É liberdade. É você saber que pode caminhar com alguém, mas não vai se arrastar por ninguém. E quando essa segurança fica visível, o respeito deixa de ser algo que você precisa pedir. Vira algo que o outro entende que não tem coragem de não oferecer. Atitude 6. Pare de pagar com você mesmo o preço de manter os outros. Você não está sendo desrespeitado por acaso. Está sendo desrespeitado porque, em algum momento, deixou de marcar onde termina você e começa o outro. Um terreno sem cerca parece aberto e convidativo, mas com o tempo, algo inevitável começa a acontecer. As pessoas passam por ali sem pedir.
Estacionam onde querem, deixam marcas, ocupam espaço como se fosse delas, porque na falta de limite, qualquer um se sente dono. E o problema nunca foi a falta de respeito do lado de fora, foi a falta de limites do lado de dentro. Eu vivi isso numa fase em que dizia sim para quase tudo, não porque acreditava, mas porque sentia medo. Medo de parecer difícil, medo de desagradar, medo daqueles segundos desconfortáveis que vêm depois de um não. No começo, parecia funcionar. As relações fluíam, o ambiente ficava leve. Ninguém reclamava de mim e eu confundi isso com harmonia. Mas aos poucos, algo foi mudando. No trabalho, me interrompiam mais. Na família, ninguém me respeitava mais. Até amigos começaram a opinar sobre escolhas que não eram da conta deles. E o detalhe que demorei a entender, não foi que as pessoas mudaram. Foi que eu nunca deixei claro até onde elas podiam ir. Teve um momento que escancarou isso. Um amigo começou a soltar comentários irônicos sobre decisões minhas, sempre em tom de brincadeira, sempre naquele limite estratégico em que reclamar parece exagero, mas engolir deixava marca. No começo eu ignorava. Depois ria junto. Uma risada que nem era minha, era de proteção. Em alguns momentos cheguei a explicar meu lado. E quanto mais eu tolerava, mais ele repetia. Porque tolerância silenciosa é autorização disfarçada. Até que num desses dias veio o comentário de sempre, mesmo formato, mesma plateia. Mas dessa vez eu não ri, não expliquei. Não suavizei. Olhei para ele e disse, eu não gosto desse tipo de comentário. Sem agressividade, sem discurso, sem justificativa pendurada no final. Só a frase inteira parada no ar. E o efeito foi imediato. Ele ficou desconfortável. Tentou consertar, disse que era brincadeira, riu meio sem graça para a plateia que já tinha sentido o clima virar. Mas algo já tinha sido reposicionado, e nós dois sabíamos. Porque naquele momento eu não estava discutindo, eu estava definindo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Discutir é tentar mudar o outro. Limitar é mostrar até onde você permite. Uma depende da reação do outro, a outra não depende de ninguém. A maioria das pessoas não sofre por falta de força. Sofre por excesso de tolerância. Tolera comentários que incomodam. Tolera comportamentos que desgastam. Tolera situações que lá no fundo já sabe que não deveria aceitar. Mas aceita para não bagunçar a paz. Só que essa paz é falsa. Ela cobra juros. E quem paga é você, todo dia, em pedaços que ninguém vê. Toda vez que você tolera o que não deveria, algo silencioso acontece. Você ensina o outro como te tratar. E o outro aprende rápido, aprende que pode repetir, aprende que pode subir o tom, aprende que pode ir um pouco mais longe da próxima vez. Limites não são sobre afastar pessoas, são sobre filtrar comportamento. Quem respeita, ajusta. Quem não respeita, se revela. E isso simplifica radicalmente a sua vida, porque você para de tentar convencer todo mundo de que merece respeito. Para de explicar o óbvio. Para de gastar argumento com quem precisa de limite, não de discurso. Existe uma ideia errada circulando por aí, a de que colocar limites afasta as pessoas. Mas a verdade é outra, e ela dói. Limites não afastam pessoas certas, afastam abusos. Quem precisa que você não tenha limites para continuar do seu lado, nunca esteve do seu lado de verdade. Estava do lado da sua disponibilidade. E quando isso fica claro, algo muda dentro de você. Você para de negociar o que é essencial. Para de se adaptar para caber em ambiente que te aperta. Para de ceder para ganhar afeto que devia ser dado de graça. Você começa a viver mais leve. Não porque os outros mudaram, porque você parou de carregar o que nunca foi seu. Como disse Aristóteles, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil.
Colocar limite é exatamente isso. Não é explodir, não é acumular até transbordar e estragar tudo de uma vez. É perceber na hora certa e agir com clareza. Então guarda isso. Limite não é sobre o que você diz. É sobre o que você sustenta depois que diz. Falar é fácil. Manter é onde mora o respeito. Porque no fim das contas, o mundo não respeita o que você sente. Respeita o que você não permite. E se você quer aprender a se posicionar com clareza, sem perder sua paz, continua aqui comigo. Porque se impor não é sobre mudar os outros, é sobre nunca mais se abandonar para manter alguém por perto. Atitude 7. Sustente quem você é e veja quem não aguenta ficar. Existe uma verdade silenciosa sobre as pessoas. O tempo expõe o que as palavras escondem. Você pode ouvir promessa, juramento, justificativa, desculpa bem articulada. Tudo isso é fácil. O difícil é fingir caráter por anos. O difícil é sustentar respeito quando ninguém está olhando, quando passa o brilho do começo, quando você não está mais útil. E é aí que o tempo entra como o juiz mais honesto que existe. Pensa num copo de água parada. Quando você acabou de mexer, tudo parece misturado, homogêneo, limpo até. Mas se você deixar quieto, sem agitar, sem interferir, algo curioso começa a acontecer. As impurezas não desaparecem, elas se revelam, descem aos poucos para o fundo, se separam do que é puro, se mostram sem que você precise apontar para elas. As relações funcionam exatamente assim, e foi numa amizade aparentemente normal que isso ficou claro para mim. Por fora, tudo certo, conversas frequentes, convivência constante. Aquele tipo de proximidade que parece conexão para quem olha de longe. Mas nos detalhes, naqueles pequenos espaços onde a relação real mora, havia algo que não fechava. Comentários disfarçados de brincadeira, interrupções toda vez que eu começava a falar algo importante. Uma ironia que aparecia sempre com precisão, logo depois que eu me posicionava sobre alguma coisa. Nada explícito o bastante para justificar uma briga, mas repetido o bastante para cansar. Durante muito tempo eu tentei resolver isso pelo caminho errado. Ignorava, deixava passar, fingia que não tinha incomodado. Em alguns momentos, tentava reagir, mas na maioria deles, eu só engolia e seguia. O que mudou tudo não foi o que eu disse para ele. Foi o que eu parei de fazer. Parei de fingir que aquilo não me machucava. Parei de aceitar que estava tudo bem viver me protegendo dentro de uma amizade. E, principalmente, parei de sustentar proximidade onde não havia respeito. Continuei educado, continuei presente quando fazia sentido, mas sem aquele esforço invisível de manter viva uma relação que sozinha não se sustentava. E então o tempo começou a agir. Sem discussão, sem ruptura anunciada, sem aquela cena final que a gente sempre teme, a dinâmica foi mudando devagar. Alguns comentários diminuíram, mas a proximidade também. As conversas foram esfriando, os encontros ficaram raros e em algum ponto, sem que eu tivesse marcado uma data, aquela relação simplesmente parou de ocupar espaço na minha vida. Sem briga, sem desgaste, sem despedida. E foi aí que eu entendi algo que reorganiza completamente a forma como você lida com as pessoas. Nem todo afastamento é perda, às vezes é clareza. Porque quando você sustenta quem você é ao longo do tempo, sem se rebaixar para agradar, sem se ajustar para caber, sem ceder para manter alguém perto, algo inevitável acontece. Ou a pessoa sobe até o seu nível, ou ela se afasta dele. E nenhum dos dois cenários é ruim, os dois são justos, porque o tempo não serve só para curar relações, serve para revelar a verdade delas. Quem te respeita, permanece e ainda melhora com o tempo. Quem não respeita, se incomoda em silêncio e vai embora sozinho. E o mais bonito disso, você não precisa cortar ninguém,
não precisa anunciar saída, não precisa transformar a vida em julgamento, porque quem precisa que você se diminua para continuar por perto não suporta muito tempo um espaço onde isso deixou de ser permitido. Como ensinava Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como nos envolvemos com elas. Quando você muda sua forma de se envolver, o resto se reorganiza sozinho, sem você empurrar nada. E é por isso que usar o tempo como filtro é tão poderoso. Você não precisa testar ninguém, não precisa armar prova, não precisa confrontar cada detalhe para descobrir quem é quem. Você só precisa fazer uma coisa: sustentar quem você é. Tempo suficiente. Porque quem não consegue lidar com isso não fica. E quem fica passa a te respeitar de outra forma, não porque você pediu, mas porque entendeu que você não tem outra forma de existir. Então guarda essa frase: o tempo não só cura relações, ele seleciona quem merece permanecer nelas. Quando você entende isso, para de correr atrás, para de ajustar, para de explicar, para de validar. Você começa a observar mais, a se preservar mais, a confiar que o tempo organiza, sozinho, aquilo que você não precisa forçar. Porque no fim, não é sobre manter todo mundo perto, é sobre manter por perto quem sabe permanecer. Se você quer construir esse tipo de clareza nas suas relações, se inscreve no canal. Porque aqui você não aprende a correr atrás de respeito, aprende a se tornar a pessoa que ele encontra naturalmente. Obrigado por assistir.